Olá, bem-vindos a mais videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o certificado Adobe Bruno Baltarejo e nessa aula de After Effects eu vou mostrar para vocês como montar a estrutura básica de um personagem. Eu vou pegar aqui um peixinho, só vou importar esse Illustrator, não para a timeline, mas para o painel projeto. E toda vez que você está trazendo uma arte, você vai preparar primeiro essa arte, Photoshop, Illustrator, no software que você quiser, você vai ter uma composição. Nessa composição, você vai querer que seja... Primeiro, você tem um menu de opções, vai ter footage, composição, você vai querer que seja composição, porque vai trazer a composição do Photoshop, do Illustrator, todo separadinho em camadas, e daí as dimensões eu prefiro usar em Layer Size, que vai acontecer o seguinte, ó, vou deixar Layer Size e vou dar um OK. Quando ele é Layer Size, se você selecionar uma camada dessa sua composição, a estrutura de tamanho total do arquivo fica baseado no tamanho do layer, senão estaria aqui em cima, baseado no tamanho da composição. Daí fica um pouco mais difícil você selecionar e entender o que é o que. Bom, nessa artezinha, se eu quisesse animar, o que eu poderia fazer? Primeira opção, você poderia sempre trabalhar eles todos de uma vez só. Só que você ia gerar um keyframe para cada objeto, para cada camada. Outra coisa também que ia dificultar é que na hora que você fosse girar os seus objetos, ó, ele ia quebrar o teu objeto. Por quê? Ele gira cada um em volta da sua própria âncora, e não todos em volta de uma âncora em comum. Então, o primeiro passo antes de animar um personagem seria criar uma estrutura para que todos obedeçam uma mesma âncora. Não é muito difícil. Basicamente, você vai selecionar cada uma das áreas desse personagem e vai criar uma estrutura entre elas. Por exemplo, isso é um olho e isso é um olho. Vou vir aqui no painel Camadas, dar um Enter, escrever olho. Esse, no caso, seria o olho de cima. Esse aqui vai ser o olho de baixo. E eu tenho aqui o corpo. Se eu selecionar esses dois olhos e no painel Parente, se você não estiver vendo Parente, botão direito, Colunas e Parente vai estar aqui na lista. No caso, está ali marcado já. Bom, aqui em Parente, eu posso, pela onde está escrito None, definir qual camada que eu quero, ou pegando a cobrinha eu arrasto para a camada que eu quero, que é a camada que vai ser o corpo. Eu aperto Enter no teclado de letras, tá? Tem que ser o teclado de letras, não pode ser o teclado numérico. Agora, se eu pego essa camada e eu giro, ó, você consegue ver como as duas bolinhas do olho giram juntas? Bom, a gente vai fazer isso também com os outros pedaços. A gente tem aqui ó, as duas pupilas, Enter, pupila de cima, Enter, pupila de baixo. Só que eu quero daí que a pupila de cima siga o olho de cima e a pupila de baixo siga o olho de baixo. Por quê? Se eu girar o olho do personagem, tecla W, pega a ferramenta de rotação e ó, se eu giro o olho, eu giro a pupila. Por isso que eu preciso que a pupila siga o olho, para que eu possa girar o olho. E se eu giro o corpinho, eu giro o conjunto. Bom, daí no caso tem aqui ó, a nadadeira, clique em Enter no teclado de letras para entrar no para digitar no teclado numérico. Enter, teclado de letras, não pode ser teclado numérico. É nadadeira de baixo, nadadeira de cima. A nadadeira de cima, assim como a nadadeira de baixo, seguem o corpinho dele. Daí sobrou o rabo. Qual desses rabos que é? Rabo de baixo. E daí o rabo de cima. Para usar a mesma nomenclatura, né? O Sol C vai ficar mais bonitinho. E eu seleciono ambos e linko com o corpinho. Agora todas as partes do personagem seguem o corpinho. Ó, se eu selecionar o corpinho e mover, se eu girar o corpinho, e eles todos seguem ele. Então eu posso ter um keyframe só para o corpo, que vai determinar todos os objetos. Para gerar esse keyframe, eu vou usar aqui o painel Motion Sketch. Então eu vou vir aqui em Motion Sketch, está dizendo que está aberto aqui em algum lugar, provavelmente está aqui do ladinho. Tracker, Wiggle, Motion Sketch. Clico em Start e ó, vou fazer aqui o peixinho nadando pela tela. Beleza, agora eu vou clicar com o botão direito, transformar, auto-orientar, along path, dou um OK. E ó, meu peixinho vai sair nadando. E todos os pedacinhos seguem ele. E ainda assim eu posso animar as coisas por conta própria. Por exemplo, vou pegar esses olhos e talvez mover para cá. E ele pode estar tipo, olhando numa certa direção. Vou fazer tipo, ele olhando primeiro nessa direção, para a gente já saber que ele vai virar para lá. E daí depois que ele termina de virar, eu vou fazer tipo, ele olhando para frente. Aí ele vai nadar aqui por um tempo. Daí eu posso fazer tipo aqui
ele já olha um pouquinho mais para o lado. E nesse momento aqui, ele já poderia olhar reto de volta. Bom, para não ficar paradão, eu vou... Bom, vou deixar assim mesmo. Só para ilustrar, acho que está legal. Vou clicar em N, Shift 0 para a gente ver, ó. Já consegue ver que o objeto se move. E eu fiz um pouco rápido aqui a mudança da posição do olho. A gente nem consegue perceber, né? Mas ó, já está lá o nosso personagem se mexendo, com todas as peças presas, a peça principal e outras coisas dependentes. Vamos ver agora a nadadeira, por exemplo. Já que ele está nadando, a nadadeira devia se mexer. Então eu clico na tecla R, ligo o relógio. Vou andar aqui uns 10, 11, 12 frames e vou girar para baixo. Aqui só um detalhe. A âncora, que é o ponto de transformação, tem que estar aqui, tecla Y para virar. Vou jogar aqui um pouco mais para dentro, jogar aqui um pouco mais para dentro. E no primeiro, um pouco mais aberto, como se ele estivesse tipo, pegando impulso. Então, ó, ele pega impulso e daí ele fecha. Acho que 12 até é muito. Bom, e para isso durar para sempre, eu vou dar um Alt-click e vou escrever loop out. Vou dar um Ctrl+A, Ctrl+C. Alt-click no outro, Ctrl+V. Só tenho que fazer a volta da nadadeira, porque ela tem que ir e voltar, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Selecionar toda ela e apertar aqui um F9. E ó, agora ele bate a nadadeirinha enquanto ele nada. O legal de fazer com loop, em vez de fazer com copiar e colar todos os keyframes, é que eu tenho só 3 keyframes que controla tudo. Então eu consigo com esses 3 keyframes acelerar ou desacelerar a nadadeira sem precisar ficar ajustando todos os keyframes se eu tivesse vários keyframes. Bom, essa é uma aula básica de introdução à construção da estrutura de um personagem. Aqui no canal tem outras aulas que são trechos do curso da TreinaWeb, que é um curso que eu gravei completo sobre como usar o After Effects para animação. Espero que vocês acessem lá o canal da TreinaWeb e vocês aprendam a fazer animações, porque tem vários exemplos lá bem legais. E eu encontro vocês lá. Até a próxima aula!